Então, gente, que eu estava falando, agora é da prostituta de luxo da Aline Soares. A pessoa fica me ameaçando que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, gente. Como eu falei, eu prefiro morrer do que ficar, gente, sendo espionada ciberneticamente. Eu não tenho vida, eles me espionam ciberneticamente. Mas se eu morrer, não importa, vocês vão pagar diante de Deus. Deus é justiça e vocês vão pagar. Tudo que vocês me fizeram, ao ponto de ter que voltar para minha casa, vocês vão pagar. Se eu morrer, vai ficar na conta de vocês. Vocês vão ficar com remorso, vocês não vão poder dormir de noite, porque vocês provocaram a minha morte. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês provocaram isso, porque vocês não vão conseguir dormir de noite. Mas eu acho que não, vocês são daquele tipo de gente que mata e depois vai tomar café. Pessoas frias, pessoas que não valem nada. Tanto que o Felipe Bernardes sabia que eu ia voltar para casa da minha mãe. Ele postou uma foto, ele assim, dizendo que ele venceu. Ele postou uma foto falando que ele venceu, porque eu ia voltar para casa da minha mãe. Ele botou um pôster lá, mas eu tenho um coração bom, sou podre igual a ele. Ele botou uma foto, ele postou uma foto com ele assim, né, dopado de remédio, mas assim, como se fosse forte, né, com a camisa. Ele postou falando que ele ganhou, porque ele ganhou. Postou uma foto ele assim, dopado de remédio, gordo, acima do peso, falando que ele ganhou porque eu voltei para minha casa. E ele postou lá uma foto assim, 2 riachos, como se junto, até 2 riachos. Não adianta eu fugir pra selva, fugir pra não sei pra onde, se Ana achando que eu vim pra casa da minha mãe porque eu fugi. Ele chega a ser hipócrita, safado. Ainda falando que eu voltei pra casa da minha mãe porque não adianta fugir, voltar, ir pra um riacho ou pra qualquer lugar, porque não adianta fugir, ir pra selva ou pra qualquer lugar, se esconder na mata, porque até os 2 riachos, quando se juntam, podem invadir uma casa e inundar uma casa, querendo dizer que ele se juntou com a Carol e ele prejudicou não só a mim, e pode inundar não só a pessoa, mas inundar uma casa inteira. 2 riachos se juntarem e inundar uma casa inteira, se gloriando, porque ele prejudicou não só a mim, mas uma família inteira, porque eu tive que voltar para a casa da minha mãe e consequentemente prejudicou também a minha mãe e prejudicou a minha família aqui em casa. Eu tirei o meu irmão que morava aqui, que dormia aqui nesse quarto, ele dorme na sala, e eu tô dormindo no local que ele dormia. Eu dormi no local que ele dormia, porque ele, por causa de vocês. Para você, sua rata nova safada, eu espero que você durma com isso na sua consciência. Sua prostituta de luxo, acompanhante de luxo safada, eu espero que você durma com isso na sua consciência, tá? Você durma com isso na sua consciência, que você espero que você durma com isso na sua consciência, que você se prestou a ser uma acompanhante de luxo, uma prostituta de luxo, por um cara, por vantagem, para se destacar no grande concurso, por um cara que estava se gloriando depois lá, que venceu, só usou você para vencer, que ele apareceu lá dizendo que ele venceu, porque conseguiu fazer com que eu voltasse para minha casa, e depois ele postou. E você, sua prostituta de luxo, Carol Tupiniquim, você não deve nem ligar, você deve nem ligar, mas você dorme também tranquilamente. Você foi álibi, serviu de álibi, fingindo de falsa testemunha, uma rata velha, tá? Se fingiu de falsa testemunha por favores para ele apresentar o seu livro lá, para poder ele apresentar o seu livro dizendo que, indicando você se serviu, rata velha, de álibi para um cara que está comemorando porque a mulher não quis ele, e aí ele fez ela voltar para casa dela, largar o apartamento dela, voltar para casa dela e deixar, e não só prejudicar ela, mas toda a família dela, como prejudicou não só ela, mas a família dela também, porque eu voltei para casa, eu saí daqui eu voltei para casa, meu irmão que que dormia nesse quarto, tá dormindo na sala, e eu tô tirando o lugar dele, desestabilizou minha família toda. E assim, tudo que eu fazia lá, que eu estudava lá, eu tava estudando para concurso, para passar no concurso, justamente para ajudar a minha família. E você, como uma prostituta de luxo, uma acompanhante de luxo, ofereceu pro Felipe Bernardes para ser álibi para ele, para dizer que ele não estava dando em cima de mim, que ele não quis destruir a minha vida porque eu não quis nada com ele. Você cooperou, mas você vai pagar. Deus vai fazer justiça também. Você vai pagar diante de Deus, sua falsa crente. Você não tem nada de crente.
Aí fica você se serviu de álibi, de acompanhante de luxo, o Felipe Bernardes, de álibi, aparecendo de amarelo, para ele dizer, aparecendo de amarelo, de álibi, pro Felipe Bernardes, para dizer que ele não estava atrás de mim, que ele não tentou destruir a minha vida, se juntando ao Felipe Ascenso, ao Henrique Correia, ao Gabriel Grangeiro, pedindo uma acompanhante de luxo emprestada, se o Gabriel Grangeiro tinha alguma acompanhante de luxo ou alguma prostituta lá de luxo para se fazer namorada dele, para álibi, para ele provar que nunca deu em cima de mim, que não queria me destruir porque eu não quis nada com ele. E aí o Gabriel Grangeiro, muito prestativo, ofereceu a Aline Soares, prostituta de luxo, acompanhante de luxo, para se fazer de acompanhante, né, do Felipe Bernardes, juiz de trabalho, para encobrir que ele não tentou me destruir, que ele não se juntou com a Carol Tupinambá tentando me destruir, porque eu não quis nada com ele. Então o Gabriel Grangeiro, que antes fez uma entrevista em Rondônia não, quando eu voltei de Rondônia, o Gabriel Grangeiro fez uma entrevista com o juiz, dizendo que o juiz, o que levou ele a ser juiz, e a história era que ele conheceu um juiz insensível. Coloca lá no YouTube, você vai ter. Que o tema era esse. Ele podia ter feito qualquer entrevista com qualquer outro tema, mas ele preferiu esse para atacar o Felipe Bernardes. E o juiz falou: eu quis ser juiz porque eu conheci um juiz insensível. E aí eu falei: eu vou fazer a diferença. E ele falou que era muito religioso, que ele orou, que ele rezou antes de fazer a prova, que ele orou antes de fazer a prova, que ele era muito religioso, e ele foi aprovado. Por quê? Porque eles viram que eu no hotel em Rondônia eu estava cantando um hino antes de fazer a prova. Eu cantei hino, eu orei, eles viram isso, que eu orei. Eles viram orando, eu orando alto assim, né? Orando assim de joelho não, mas eu orando alto, pedindo para Deus me abençoar na prova lá no Rondônia, e eu estava cantando um hino. Eu cantei hino o tempo todo, eu estava cantando um hino da Ludmilla, eu estava cantando um hino lá no hotel de Rondônia. Então, quando eu voltei de Rondônia, o Gabriel Grangeiro escolheu a dedo a entrevista. Ele postou a entrevista dos campeões olímpicos, e pegou ele botou lá dos campeões olímpicos e pegou o juiz, escolheu a dedo a entrevista. O juiz falou que ele é um juiz porque você queria ser um juiz. O juiz que quis ser juiz porque conheceu um juiz insensível. Esse era o título. E aí ele falou que você era insensível. E aí depois o Gabriel Grangeiro, o próprio Gabriel Grangeiro, né? O próprio Gabriel Grangeiro, ofereceu uma representante, uma acompanhante de luxo para o Felipe Bernardes. O que ele chamou de juiz insensível, depois ele apresentou uma prostituta de luxo, uma acompanhante de luxo para o Felipe Bernardes, para ser álibi do juiz de trabalho Felipe Bernardes, para dizer desde o começo que o Felipe Bernardes nunca quis me destruir porque eu não quis nada com ele. Ele queria me destruir com a Carol porque eu não quis nada com ele. Então, safada, acompanhante de luxo, Aline Soares, espero que você durma com isso na sua consciência, tá? Que o Felipe Bernardes, ele tentou me destruir, ele ainda falou isso. Ele postou lá, dizendo assim: não adianta você querer fugir por uma floresta ou por um local para você ter paz. Não, que ele falou, não é querendo me ameaçando, ele falou assim: não adianta você largar tudo por vergonha, não sei de quê, largar tudo, morar numa colina, longe das pessoas, ou numa floresta. Até numa floresta ou numa colina, se você estiver lá, até lá podem surgir dois lagos se unirem, invadir uma casa e destruir uma casa inteira. O que ele está querendo dizer? Dois riachos se unirem e invadir uma casa e destruir uma casa inteira. Não adianta eu querer largar tudo e ir para uma colina, porque ele achou que eu vinha para casa da minha mãe, porque eu queria me esconder do mundo, eu queria ter paz, não queria mais lutar. Aí ele postou tá lá o post no Instagram dele, ele usa as próprias palavras dele. Ele falou assim, com um post que tá lá no Instagram dele: não adianta você pegar, você não tem que fugir, não que adianta você fugir, morar numa colina, largar tudo, morar longe da civilização, onde não há pessoas, onde não há vizinhos, botando entre aspas vizinhos. Porque ele sabia que não era vizinho, por isso que ele botou entre aspas vizinho, que não tinha vizinho nenhum. É ele ciberneticamente me espionando junto com os 7. Por isso que ele colocou lá naquele texto vizinhos, entre aspas, vizinhos, porque não tem vizinho nenhum, é tudo testemunha falsa, tudo testemunha falsa. Eles estão entregando, estão se entregando, porque em nenhum momento eu tô falando de nada desse assunto, tô falando dos aplicativos. Eu fui na delegacia de crime cibernético falar de crime cibernético, invasão de computador, colocar página falsa em computador.
tá? Eu tô falando disso, colocar página falsa em computador, em Google, página falsa, apagar arquivo, entrar dentro do computador alheio, apagando arquivo, modificando arquivo. Isso que eu estou falando, não estou falando nada dessas mentiras deles. Eles estão se integrando, botando falsa testemunha, indo lá na delegacia de crime cibernético. Sendo que eu não estou falando nada disso, eu estou falando de crime cibernético. E eu fui na delegacia da mulher falar dos aplicativos. Eu fui no Ministério Público falar dos aplicativos. Eu fui na Defensoria Pública falar de direito consumidor, aplicativo. Eles estão tomando tudo para si, porque estão interligados. O que isso tem a ver com crime cibernético? O que é que crime cibernético que eu fui fazer ontem na delegacia de crime cibernético, quarta-feira, tem a ver com esses aplicativos aqui, que eu estou comemorando não sei o quê? O que é que crime cibernético tem a ver com isso aqui? Porque são as mesmas pessoas, eles se entregam sem falar nada. Porque a injúria também tem a ver com crime cibernético, não tem nada a ver com falsa testemunha. Eles mesmos se entregam. Então, eu for falar de crime cibernético, eles associam a injúria, as falsas testemunhas, eles se entregam. Sendo que eu fui falar de computador, arquivo apagado, modificado. Eu fui falar desses aplicativos na delegacia da mulher e já achava que eu ia falar deles. Eles mesmos se entregam. O que é que tem a ver isso aqui com eles? É porque está interligado. O que é que tem a ver isso aqui com crime cibernético? É porque está interligado. Tentando me coibir de ver processo no processo vendo processo, coibido de eu ver processo no fórum. Por que estão coibindo de ver processo? Então, a prostituta de luxo, a Ariane Soares, que foi indicada pelo Gabriel Grangeiro deixou a representante, a companheira de luxo, ir lá acompanhar o Felipe Bernardes para servir de álibi, para dizer que o Felipe Bernardes não quis me destruir porque eu não quis ficar com ele. Ele quis me destruir porque eu quis ficar com ele, não. Ele quis me destruir porque eu não quis ficar com ele, não. Porque ele gostava da Ariane Soares, é de você, né, Ariane Soares? Eu escrevia ouro em cor de preto nos cursos, ele fez aquelas coisas de rosa, mandou em toda na Tijuca toda, aquelas coisas, propagandas em rosa, que era pra você, não era pra mim, não. Então, ele não queria me destruir quando ele postou, depois que ele terminou com a Carol Tupinambá, ele não queria me destruir quando ele postou, que eu falei assim, que eu ia, se eu só ficasse com ele, que ele queria que eu ficasse com ele. Aí eu falei, eu só fico com você quer que eu largue tudo, pare tudo que eu falo, gente, pare de estudar para concurso, pare de advogar e pare de estudar para concurso, tudo que eu estudei até aqui. Então faça a mesma coisa. Eu falei, eu só deixo, pare de estudar para concurso, que foram anos que eu perdi, se você deixar de ser juiz também. Se você deixar de ser juiz, aí sim, advogue. Aí eu vou advogar, aí eu vou trabalhar, deixe de ser juiz. E a gente não é vagabundar e viver do ar, não. Morar numa cabana, não. Eu falei assim, só é parar de estudar para concurso, ser advogado, trabalhar, que aí concurso você tem que se isolar mais. Se você largar também para juiz, mas você não vai largar. Ele entendeu que eu queria fugir com ele do mundo. Aí ele postou esse no Instagram dele, vão lá ver. Ele postou. Não adianta largar tudo, morar numa selva, numa cabana, fugir para as montanhas, fugir dos vizinhos, e botou entre aspas vizinhos, porque não tem nada de vizinha, é falsa testemunha. Fugir dos vizinhos, botou os vizinhos entre aspas, e dos vizinhos, porque eles sabem que é falsa testemunha. Fugir dos vizinhos, entre aspas, botou os vizinhos entre aspas, e fugir para as colinas, para as montanhas. Não adianta, porque até um riacho, 2 riachos podem se unir e destruir uma casa inteira, uma família inteira. Até 2 riachos se unindo pode destruir uma casa inteira numa montanha. Então não adianta você querer largar tudo para querer paz. Você tem que enfrentar as lutas da vida. Ou seja, quero dizer que ele destruiu a minha vida e a vida da minha família inteira. Porque eu não ia voltar para minha casa se eu tivesse dinheiro para pagar o aluguel. Eu não ia voltar para casa da minha mãe se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse empregada numa empresa. Eu não ia voltar para casa da minha mãe se eu tivesse empregado, se eu tivesse trabalhando numa empresa. Eu não ia, gente, voltar para casa da minha mãe. É óbvio que eu não ia voltar para casa da minha mãe. Não é por causa de um riacho que eu tô fugindo do mundo. Tudo deve distorcer que eu tô fugindo do mundo, que eu queria fugir com ele para as montanhas. Vê lá o Instagram que ele postou isso, que eu ia fugir para as montanhas. Porque ele falou que até na montanha, 2 rios podem se unir e destruir uma casa inteira. Ele mesmo está assumindo isso, que ele tentou se unir com a Carol Tupinambá para tentar me destruir, não só a mim, que ele afetou não só a mim, mas a minha família inteira, porque eu não quis ficar com ele, porque eu não quis abrir as pernas para ele.
Não é porque eu não queria casar, namorar com ele, não. Porque eu não queria abrir as pernas pra ele. Ele tentou me destruir e usou aquela safada da Carol Tupinambá. E ela se juntou com ele, porque ela não me conhecia. Ela não amava ele, nem gostava dele, nem me conhecia. Ela se juntou com ele desde o começo para me destruir, como ele falou lá. Ele disse, até numa montanha, 2 riachos podem se unir para destruir uma casa, invadir um riacho, 2 riachos se unir, invadir e destruir uma casa inteira. Inundar uma casa inteira. Até no riacho pode ter isso. Quer dizer que ele se uniu com a Carol Tupinambá para me destruir não só a mim, mas a minha família inteira, porque ele sabe que afetou a minha família também, financeiramente. Então, ele se gloriou, ou seja, a safada da Tupinambá se uniu a ele, ela não me conhecia, ela se uniu sem me conhecer, não é por vingança nem por nada, para tentar me destruir, para ganhar vantagem, para aquele roqueiro lá apresentar os livros dela, para ser vendido, porque um juiz indicando os livros é vendido. Então ela se uniu, ela ficou perto de juízes lá no Trabalho Impecável, ela começou a se unir com ele para fingir de namorada, para dizer que eu era louca, que o Felipe Bernardes queria nada comigo, e em troca ela ia conviver com vários juízes, né, lá, conhecer, porque é muito difícil advogado, por mais que ele tenha um escritório, chegar perto de juiz. Então, só o desembargador, só a gente mesmo da família, assim como o Felipe Ascenso, que tem um pai que é juiz. Então, gente, ele se gloriando que a safada da Carol Tupinambá se uniu a ele, ou seja, ele mesmo disse que ela se uniu a ele para ter alguma vantagem de tentar me destruir. Não foi depois, porque eu quis destruir o namoro, o casamento dela, que eu era bruxa má, não. Ela já se uniu antes, palavras do Felipe Bernardes no post que ele postou. Até no Apolino, 2 riachos podem se unir para invadir e inundar numa casa inteira, querendo dizer que a Carol se uniu a ele para me desmentir, dizendo que ele não estava dando em cima de mim coisa nenhuma, porque eu não quis abrir as pernas para ele. E aí ele teve a Carol, a ajuda da Carol, para destruir não só a mim, mas a minha família inteira. Foi isso que ele quis dizer, a ponto de eu voltar para minha casa. Mas eu queria voltar para minha casa, não é porque eu estava, porque eu tinha que enfrentar muita gente, eu tinha desistido de tanto lutar, ficar enfrentando isso, aquilo, gente querendo me derrubar, não é nada disso não. Eu queria voltar para casa porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, porque se eu tivesse dinheiro para pagar o aluguel eu tinha ficado lá. E o safado disse isso. Então você durma com isso, Ariane Soares, sua safada, que você se prestou a ser álibi de um cara igual o Felipe Bernardes. Mas ele não se juntou só com a Ariane Soares, não. Ele teve apoio do Gran Concurso, ele teve apoio do Henrique Correia, ele teve apoio do Felipe Ascenso, que conhece mais gente de todos, o Felipe Ascenso também. Teve apoio dessas pessoas, do Wagner Sanches, que sempre foi amigo dele desde o começo. Então você, Ariane Soares, você durma com isso, sabendo que você foi se prestar acompanhante, que o Gabriel Grangeiro, que criticou o Felipe Bernardes lá na frente, emprestou uma funcionária dele para prestar o serviço de acompanhante de luxo, para aparecer de rosa do lado do juiz do trabalho, Felipe Bernardes, para aparecer de rosa, para dizer que aquelas coisas que ele colocou na Tijuca, toda de rosa, o produto, e tudo não era para mim. E um cachorro de azul também, e uma menina de rosa, essas coisas que ele colocava, um cachorro e um gato do lado, para dizer que era eu. Coisas de rosa e azul para dizer que era eu e ele, não eram para mim, era para Ariane Soares. Então o Gabriel Grangeiro, que chamou ele de insensível, emprestou uma funcionária dele para álibi, que aí também aparecia de amarelo. Emprestou uma funcionária dele, o Gabriel Grangeiro, que criticou o Felipe Bernardes lá atrás, emprestou uma funcionária dele para se fazer de álibi pro Felipe Bernardes novamente, para ele dizer que o amarelo nas cores das letras sobre o preto não era para mim, que eu era novamente a louca que perseguiu o Felipe Bernardes. E aí o Felipe Bernardes apareceu com a Ariane Soares, ela de amarelo. E aí todos os cursos, eles não estavam fazendo nada para mim. A cor da letra ouro sobre preto era para Ariane Soares. O amarelo era para Ariane Soares. Aí o Henrique Corrêa apareceu de blusa amarela. Todo mundo apareceu de blusa amarela para dizer que era Ariane Soares, a rata nova da Ariane Soares. Todo mundo apareceu ali de blusa amarela. O Henrique Corrêa, porco velho, apareceu de blusa amarela para dizer que aquele amarelo todo que o Felipe Bernardes escrevendo em cor de ouro sobre preto nos cursos dele, não era para mim, era para Ariane Soares. Ele prestou para ela ser álibi, e todo mundo insinuando que era que o Felipe Bernardes, para encobrir o Felipe Bernardes, que o Felipe Bernardes não estava tentando me destruir, a minha família, por causa
que eu não quis abrir a perna, eu não quis abrir as pernas pra ele não, que ele não fez nada pra mim, ele tava fazendo tudo pra Ariano Soares, e é eu que tava perseguindo o Felipe Bernardes, é eu que tava querendo alguma coisa com o Felipe Bernardes, e aí eles usaram a Ariane Soares como álibi novamente. A Ariane Soares apareceu de amarelo lá, e o Henrique Corrêa de amarelo, falso, que era o amigo falso, virou amigo verdadeiro do nada, e aí o Felipe Ascenso apareceu de amarelo também, o Gabriel Grangeiro de amarelo, todo mundo de amarelo, que a letra cor de ouro, sobre preto, não era pra mim. O Felipe Bernardes não estava tentando me destruir antes, né? Que ele passou do nada a botar cor de ouro, sobre preto nos cursos pra mim não, imitando meu Instagram, puxando meu saco, tentando me conquistar, que ele não estava tentando me manipular, dizendo que eu não tenho que ficar com ninguém, que eu tenho que me dedicar aos estudos, que lá no final o que é meu vai ser meu, vai voltar pra mim, tá? E aí não era isso não, era para Ariane Soares. Então, Ariane Soares, sinta-se, tenha sua, mas você não liga não, você é rata nova, você não tá nem aí, contanto que você tenha vantagem, você se destaque no gran concurso, você prestou um favor muito grande ao seu chefe, ao Gabriel Grangeiro, encobrindo o Felipe Bernardes, sendo o álibi do Felipe Bernardes. Então você vai dormir tranquila com isso também, que o Felipe Bernardes, ele não tentou me destruir, porque eu não quis abrir as pernas para ele não. Ele não estava mudando ali com você de amarelo, tentando me destruir, usando você como álibi, porque eu não quis nada com ele não. Ele sempre gostou de você, e a cor rosa, as coisas rosas nos produtos, nas propagandas da Tijuca, era para você. E a cor ouro nos posts preto, nos cursos dele, era para você. Ariane Soares desde sempre, não era para mim. Ele não estava tentando me destruir agora, com você, se juntando a você, se unindo ao Henrique Corrêa, se unindo ao Ascenso, se unindo ao Gabriel Grangeiro, porque eu não quis abrir as pernas para ele não. É porque ele sempre realmente gostou da Ariane Soares, né? Vocês são hipócritas, sua rata nova, mas Deus vai cobrar de você. Tudo que vocês fizeram contra mim, contra a minha família, você ainda se servindo de álibi para dizer que o Felipe Bernardes não se uniu a vocês, querendo me destruir, porque eu não quis abrir as pernas para ele não, é porque ele sempre amou você, né, Ariane Soares? Né? Você que acompanhou a briga desde a época da Carol, você que sabe que ele postou aquele post lá dizendo que até numa montanha, se você fugir para lá, 2 riachos podem se unir e invadir uma casa e destruir, inundar uma casa inteira, quer dizer, de mim e da minha família, que ele se uniu com a Carol para me destruir. Você que acompanhou na época, e agora que você se fez de acompanhante de luxo, porque o Gabriel Grangeiro mandou, aí agora você fez também de álibi, que o Felipe Bernardes não queria me destruir com você, se unindo dessa vez a você, não é mais agora a Carol não, agora ele estava se unindo a você para tentar me destruir, não é porque eu não quis abrir as pernas para ele não, e não é porque ele achou que eu queria ficar com o Henrique Corrêa não. Ele se uniu a você, querendo ficar com você, que é porque ele te ama, porque ele sempre te amou. Não é porque eu queria, porque eu não quis abrir as pernas pra ele. Não é porque ele achou, estava desconfiado que eu queria ficar com ele e correr, não. Ele queria me destruir. Se unindo agora, o riacho não era ele e a Carol, não. Agora era você. Que se unia a você para destruir não só a mim, mas a minha família inteira. Não é porque ele tá com raiva porque eu queria abrir as pernas pra ele, não. É porque eu que persigo ele, eu que perseguia ele. Não é porque ele estava dizendo antes lá que eu tinha que ficar sozinha, que o que era meu ia voltar pra mim lá na frente, depois dele piranhasse bastante, seja com homem ou com mulher. Depois que ele piranhasse bastante o palhacito com homem ou com mulher, ele estaria lá no final, no dia da minha posse comigo. Não foi por isso não, que ele ficou com raiva, porque eu não queria abrir as pernas pra ele, não queria esperar ele piranhar, seja com homem ou com mulher, para no dia da posse ficar com ele, não. É porque ele amava você. Então ele se uniu a você para me destruir, porque ele amava você e eu estava se metendo na vida dele, não é isso, Ariane Soares? Confirma aí, é isso, né? Ele queria me destruir, igual ele se juntou com a Carol Tupiniquá e fez a comparação do riacho. Ele se uniu com você dessa vez para tentar me destruir. Não é porque eu não quis abrir as pernas para ele, não é porque eu não quis ficar sozinha, não é porque eu desmascarei ele dizendo que ele estava dizendo lá nos réus, que era para me ficar sozinha, que no dia da minha posse ia ter alguém lá. Nesse caso não, no dia da posse não. Isso foi com a Carol. Ele estava dizendo através dos réus para eu ficar sozinha estudando, que o que é meu lá na frente, não é no dia da posse não, mas o que é meu lá na frente ia voltar para mim, o que é meu ia ser meu, e eu desmascarei ele, que ele estava dizendo, fique sozinho, que o que é seu vai voltar para você, depois de eu pegar a prostituta de luxo, acompanhante de luxo, depois de eu pegar homem e mulher, o que é seu lá na frente vai voltar para você. Não é por isso não, que ele se uniu com você para tentar me destruir. Foi porque eu desmascarei ele, não. Foi porque ele sempre te amou e eu estava se metendo na vida dele. É porque ele sempre te amou e eu quero ficar com ele à força. É por isso, né?
Então aí você, né, ele se uniu a você, mas agora não é só 2 riachos não, são 7 riachos. Ele se uniu com você, Aline Soares, com Gabriel Grangeiro, com Henrique Correia, com o Felipe Ascense e com o Wagner Santos. Se uniu a 7. E agora a Carol Tupinambá também entrou no bolo. 7. Ele se uniu, não é agora um riacho não, são 7 riachos. Mas esses 7 riachos caíram por terra, tá todo mundo sabendo. E além da justiça aqui dos homens, vai ter a justiça divina, porque ou eu sou uma mulher de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, Deus vai tocar na saúde de cada um até o final desse ano. Eu não sou uma mulher de Deus, tá? Esse é o Dariane Soares. No próximo vídeo é a Carol Tupinambá.